Enquanto todas as garotas demonstram afeto e interesse pelo Arazi, a única que ainda continua se fazendo difícil é a Yuri. E nada melhor para quebrar esse gelo que fazer uma dupla para ficar a sós com ela. O que acabou acontecendo durante essa reta final do acampamento escolar. E já bem antes, ficou escancarado que a Nanami, igual a Fujibayashi e a Suika, também tem sentimentos pelo Arazi. Depois que ele foi salvá-la, depois de ela ter se perdido na floresta. E era aquele empurrãozinho que voltava para ela perceber que gosta dele. Mas já com a Yuri, ao invés das coisas no lado romântico avançarem, a história mostrou que está preparando algo bem mais incisivo, com relação também no passado dela, para que assim o Arazi possa ajudá-la de alguma forma, onde os dois parecem ter coisas em comum em relação a isso. Mas com certeza, o que mais deixou os leitores apreensivos foi o início do recente capítulo, que mostrou que dessa vez, a habilidade de ver o futuro do Arazi, mais uma vez, será capaz de salvar uma vida de uma tragédia premeditada. Eu acredito que só vai deixar as coisas muito mais interessantes. E então, agora vamos conferir e analisar de perto tudo o que aconteceu nos recentes capítulos do mangá Soufuku no Mirai ga Wakaru, onde um jovem que não tinha amigos conseguiu a habilidade de ver o futuro brevemente, mas com um detalhe, só infortúnios, em especial com garotas, e que assim as fizeram despertar interesse por ele, onde cada uma está aproveitando o momento para se aproximar dele. Então, fica aqui e saiba como anda esse enredo de volta aqui. E oi pessoal, aqui mais uma vez, e sejam todos muito bem-vindos aqui ao Maratona Animes. Muito bem pessoal, depois de mais um mês de espera, estamos aqui para voltar a falar dessa vez, novamente desse romance, que em tão pouco tempo, conseguiu criar vários vínculos do nosso protagonista com as garotas, e que ele eventualmente foi salvando com sua habilidade de ver o futuro, sendo algo que o Arazi não consegue controlar. Eu gostei bastante do arco do acampamento, porque ele serviu ainda mais para fortalecer os novos laços de amizade que o Arazi conquistou, e claro, o lado romântico também vem sendo muito bem desenrolado. E para tirar dúvida, para alguém que viu o vídeo anterior, quando eu fiz o resumo do capítulo 10 e 11, o 11 tinha apenas metade dele disponível. Eu achei que a história já iria direto para o capítulo 12, mas acabou não acontecendo isso. E naquela ocasião, vimos um lado bem feminino da Yuri, por conta de ter medo do escuro, ao ponto de até ter abraçado o Arazi no evento de coragem do acampamento à noite, onde se existia uma expectativa do que poderia acontecer ali. Depois disso, ele chamou a atenção dela para contar uma coisa, onde parecia que ele iria falar sobre sua habilidade de ver o futuro para ela, algo que ele ainda mantém em segredo de todos. Mas ao invés disso, ele explicou que um gato iria pular bem atrás dela logo mais, e óbvio que ela achou essa conversa estranha, mas foi então que o tal gato apareceu. E mesmo que ele tivesse contado isso para que ela não tivesse um susto, isso acabou não funcionando. Mas o problema mesmo era que a Yuri não é nenhum idiota, e o confrontou na hora para saber como ele tinha sido capaz de saber que um gato iria pular ali perto. E lembre que a Yuri desde o início tem um pé atrás sobre o que de verdade o Arazi esconde dos outros. E por hora, ele não está a fim de contar a verdade, onde mais uma vez ele deu outra desculpa, mas ela sabia que ele estava escondendo algo e por isso ela ficou zangada. E com isso, ele então lembrou das palavras dela de antes em relação que se ele estivesse com problemas, quem iria ajudá-lo. O Arazi então pediu desculpas sobre antes, por não ter conseguido dar uma resposta clara sobre a pergunta dela durante o jantar. E agora, ele explicou que quando está com problemas, ele não consegue fazer nada a respeito, ou melhor, ele não consegue pensar em nada. E foi então que do nada, a Yuri pediu o contato do Arazi, mas como ele não estava com o celular, isso podia ficar para depois. E ela também explicou que se ele estivesse com alguma dúvida sobre o conteúdo das provas, logo mais, era só ele falar com ela. E o Arazi ainda não estava entendendo nada sobre o que ela estava dizendo. E então a Yuri precisou desenhar, então o que ela queria dizer era que se ele estivesse com problemas, era só pedir ajuda a ela. Agora sim ficou claro, né? Mas ainda assim estamos falando da Yuri, então o Arazi ainda está com o pé atrás em relação a ela, sem ainda ter certeza se ela estava sendo gentil ou não do jeito dela. E logo mais depois de terminar essa prova de coragem, o acampamento escolar havia sido finalizado sem mais problemas. E dessa vez, vamos direto para a casa da Yuri, logo após ela ter chegado do acampamento. E após entrar em sua casa, chamando a avó dela, ela notou que havia um par de sapatos familiar e ao correr até a sala, toda nervosa, ela deu de cara com alguém que pelo jeito ela não queria encontrar, onde no caso
era o irmão dela. E surpreendentemente, ao invés da história continuar dali, ao invés disso, o capítulo 12 com certeza pegou todos os leitores de surpresa com esse início. Podemos ver um céu escuro com uma chuva forte, onde um homem usando uma capa negra se destacava no meio da rua, com um punhal na mão esquerda. E logo, vemos manchas de sangue, com uma pessoa caída no chão usando o uniforme feminino da escola do Arazi. E antes que pudéssemos ver o rosto do tal homem que havia matado a garota, na hora o Arazi acordou, onde tudo aquilo não havia passado de um sonho, mas o fato era que sonhar com a morte de alguém é um sonho de mau presságio. E ao ver a hora, o Arazi percebeu que estava atrasado para a aula, mas o sonho de antes ainda o estava incomodando, porque a sensação de ter visto aquele sonho tinha sido a mesma que ele sente quando tem suas previsões do futuro. Mas por hora, ele preferiu esquecer aquele sonho, mesmo ainda bem abalado com o que aquilo poderia significar. E já na escola, foi só pisar o pé na sala que o Arazi foi repreendido na hora pela Yuri por mais uma vez ter chegado atrasado, e por um segundo ele achou que ela poderia começar a tratá-lo melhor depois do que rolou no acampamento. Ainda mais que agora eles trocaram contatos, mas isso acabou não rolando. E como o Arazi havia se atrasado, o trabalho de monitor do dia, que era para ser feito por ele, acabou sendo deixado para a Yuri, mas ela até que aceitou tudo isso numa boa. E logo em seguida, a Nanami veio cumprimentar o Arazi, comentando que tinha algo para falar com eles. Porque como iria haver um feriado prolongado, logo mais, ela teve uma ideia de que o grupo deles saíssem para se divertir um pouco, por conta de ter gostado do clima do acampamento. E o amigo do Arazi quase implorou para ir junto com eles, e ele até deu uma ideia para onde eles poderiam ir, ou melhor, um lugar que seria uma piscina. Um local perfeito para se divertir e também ver as garotas usando biquínis. E olha que a Nanami até gostou da ideia, mas a Yuri teve que dispensá-la por ter um compromisso nesse dia, então ela não iria poder ir até ele nesse dia. Com a Nanami ficando surpresa com a postura da Yuri, onde ela aceitou numa boa e preferiu cancelar isso para outro dia. Mas o Arazi notou que a Yuri estava agindo bem estranha, mas com ele, antes, ela parecia bem normal e ainda há pouco não parecia ser nada demais. E ele então esperava que aquilo tivesse sido apenas uma impressão. E depois que as aulas haviam terminado, a Nanami veio direto para perto do Arazi para convidá-lo se ele por acaso queria ir com ela embora juntos. O Arazi aceitou sem problemas, mas perguntou sobre a Yuri. E ela contou que ela já tinha ido embora antes, por ter um compromisso. Mas além disso, ela queria pedir um conselho a ele, que ele nem esperava algo assim dela. E já na volta para casa, os dois estavam bem nervosos por essas também ser a primeira vez que os dois estavam indo embora juntos e sozinhos. E a Nanami então pediu desculpas por esse convite repentino dela, e sobre o conselho era sobre a Yuri. A Nanami tinha percebido que ela estava bem estranha hoje, onde o Arazi comentou o mesmo. Algo que deixou a Nanami eufórica por ele ter pensado o mesmo que ela. E diferente de antes, agora que a Nanami sabe que sente algo especial pelo Arazi, fazer esse tipo de coisa com ele agora é bem embaraçoso para ela. Mas voltando ao assunto, o Arazi perguntou se ela sabia de algo que tinha acontecido com a Yuri, e mesmo com receio de tocar nesse assunto, ela resolveu abrir o jogo que o motivo da Yuri estar estranha era sobre a família dela. A Yuri morava sozinha com a avó, e por alguma razão ela estava morando separada do resto da família, mas a Nanami não sabia os detalhes desse motivo. E nisso, o Arazi lembrou das palavras da Yuri no acampamento, quando ela disse que ele não deveria esconder as coisas e resolver tudo sozinho como idiota, mas agora o mesmo valia para ela. A Nanami, como uma boa amiga, queria ajudar de alguma forma, mas se fosse o mesmo um caso de família, ela sabia que a Yuri não iria gostar que ela ou qualquer outra pessoa se intrometesse nisso. E ele então pediu novamente desculpas por envolvê-lo em algo assim. E já o Arazi tentou animá-la explicando que se ela estivesse mesmo com problemas, ela já teria contado a ela, afinal, ela é a melhor amiga dela. E mesmo entendendo a preocupação dela, o Arazi achou melhor não se meter nisso por enquanto e só observar, sendo isso também um papel de uma boa amiga. E de algum jeito, isso aliviou a Nanami, que agradeceu por essas palavras dele, que na hora até ficou sem jeito com o sorriso dela. E pensando agora nas coisas, o Arazi queria poder fazer o mesmo que ela fez durante o acampamento, ao ter oferecido ajuda a ele quando ele precisasse. E foi aí que o Arazi pediu o contato da Nanami para uma eventual descoberta da situação dela, onde a Nanami assim
poderia contatá-lo para contar qualquer coisa. E ela com certeza não esperava que o Arazi fosse pedir o número dela, mas ele tinha feito isso antes com a Yuri. E a Nanami não queria ficar para trás e aceitou numa boa. E depois de dar um pouco, o Arazi se despediu da Nanami indo para outra direção. E ela, mais uma vez, o agradeceu por hoje. E depois de alguns instantes, andando, agora sozinha, a Nanami achou que havia ouvido algo, mas logo deixou para lá. Mas agora podemos ver um homem encapuzado se escondendo, seguindo a Nanami. Pelo jeito, as coisas podem não acabar muito bem, como o sonho do Arazi havia mostrado. Terminando dessa forma tensa, o capítulo 12 do mangá Soufuku no Mirai ga Wakaru. Pessoal, sinceramente eu não esperava que a história pudesse estar indo para algo assim. Começando na cara, o tal sonho do Arazi foi na verdade uma previsão mesmo. E a tal vítima daquilo, pelo que parece, vai ser a Nanami. E isso vai acontecer logo agora que a Yuri está com problemas familiares. E depois do que aconteceu com ela e o Arazi, com os dois se aproximando, eu espero que ele consiga fazer algo para evitar aquele futuro que aguarda a Nanami. E sério, eu nunca imaginei que algo assim fosse acontecer nessa história, o que acabou deixando as coisas muito mais interessantes. E que com certeza isso deixou as coisas ainda mais tensas também sobre o passado da Yuri. Então a história, a partir daqui, irá ter alguns momentos bem tensos. Eu estou ansioso para ver. E essa foi a parte 8 que acabamos de conferir aqui no canal, sobre a metade do capítulo 11 e o doce desse romance sensacional. Então se quer uma parte 9 aqui no canal, é simples, é só digitar nos comentários número 9, ou também a sua opinião de como anda a história, que ao meu ver, tá indo muito bem. E bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo e desse resumo desses dois recentes capítulos desse romance, que graças a uma habilidade de ver o futuro, foi capaz de mudar o presente de um cara, para assim poder ajudar outras pessoas, e nesse processo, as garotas começam a gostar dele, mesmo que ele ainda não note. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like para dar aquela força. Se por acaso você ainda não é inscrito aqui, é só apertar aí no botão de inscrever, para assim fazer parte aqui de nossa comunidade. E, novamente, muito obrigado a você por ter ficado aqui até o fim. Eu vou ficando por aqui e nos vemos em um próximo vídeo. Obrigado a todos, um forte abraço, tamo junto, valeu, bom domingo e fui!